Olá, meus irmãos, saravá, que a paz do Xalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras, estou aqui para mais uma pílula do nosso canal. E hoje, como vocês sabem, segunda-feira é aquela pílula mais reflexiva, né? Que é aquela pílula que a gente conversa e divaga sobre algumas coisas. E essa é uma pílula até um pouco especial, um pouco legal, de um assunto que eu estava muito querendo falar. E hoje nós vamos, antes de falar, pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like. Bom, se você ainda não conhece, estou aqui na frente do Congá, né, Congá do Templo de Umbanda Divina Luz, casa que eu dirijo, já vai completar 11 anos em setembro, é uma casa que me traz muitas alegrias. E esse assunto tem um pouco a ver com a casa, porque graças a Deus, e nós temos que entender que o nosso país é um país continental, então cada país, cada cidade, né, tem a sua realidade. Então eu vou tratar hoje um pouco da realidade que nós vivemos aqui em São Paulo. Hoje aqui em São Paulo, segundo o nosso governo, até o final de agosto todas as pessoas serão vacinadas com a primeira dose, né, todas as pessoas acima dos 12 anos. Então nós teremos aí uma boa parcela vacinada, sendo que em agosto ainda uma boa parcela já estará com a segunda dose. Então por isso muitas casas já começam a pensar num retorno espiritual, num retorno de abertura de casa. Lembrando que muitas casas pararam realmente o seu trabalho e muitas não pararam, tá? É lógico que eu infelizmente conheço algumas casas que não diminuíram e não deram nem muita questão para a questão sanitária. Mas a maioria das casas não pararam, porém reduziram muito os seus trabalhos, algumas nem abriram para assistência, como o caso da nossa, outras abriram com uma assistência bem reduzida, mas como eu disse, cada terreiro ele é uma realidade. Existem terreiros que são familiares, daquele núcleo familiar onde só tem pessoas no mesmo núcleo. Existem terreiros que têm um espaço pequeno, existem terreiros que têm espaços gigantescos, grandes salões. Existem terreiros que têm uma corrente de pessoas mais velhas, tem um terreiro que tem uma corrente de pessoas mais novas. Então, cada terreiro a gente não pode julgar o nosso irmão, e quando nós caímos no erro de julgar o nosso irmão, nós estamos cometendo uma grande falha, que é a falha de achar que sabe mais ou que tem algum direito sobre aquilo. É lógico que nós temos que entender que nada é mais importante do que a vida humana, e expor a vida humana o risco não é uma atitude umbandista, isso é uma verdade. Porém, como eu disse, cada terreiro tem sua realidade, cada cidade na sua realidade. Aqui em São Paulo estamos vivendo a seguinte realidade, onde estão, graças a Deus, caindo a taxa de leitos de UTI, graças a Deus, cada vez menos pessoas infectadas, cada vez mais pessoas vacinadas. Por isso nós pedimos, vacine-se não só por você, mas por todas as pessoas. Não escolha a vacina, escolha, a vacina boa é aquela que pica o nosso braço, aquela que está no nosso organismo, não a vacina de tal marca, né? Você sempre tomou vacinas e nunca quis saber as marcas, então não se atente a isso. Então tome a sua vacina, porque quanto mais antes tomar a vacina, mais cedo nós conseguiremos, de uma certa forma, tentar reaver o prejuízo que foi praticamente 2 anos de pandemia. A realidade do Templo de Umbanda Divina Luz, que é a realidade que eu posso falar para vocês, e aí a gente vai entrar no assunto que é da pílula, é de uma casa que tem uma corrente com alguns idosos, mas todos eles já vacinados com a primeira dose, alguns deles já com a segunda dose, e uma casa que tem alguns jovens, a maioria deles já vacinados. Hoje nós temos uma média de talvez 2%, 5% no máximo da nossa corrente, podemos dizer 5% da nossa corrente hoje que não está vacinada, mas que vacinará agora nas próximas semanas. Então nós temos hoje uma corrente que já está praticamente vacinada. Mesmo assim a gente não deixa, os critérios de vacina, de distanciamento, máscara e álcool em gel. Então nós temos que entender que cada casa, como eu disse, tem a sua realidade. A realidade do Templo de Umbanda Divina Luz é que possivelmente, talvez, a gente reabra aí, possivelmente no último trimestre de 2021. Então possivelmente ali outubro, setembro, a nossa torcida é que setembro a gente reabra a nossa casa. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar
na conversa que nós temos que ter sobre a reabertura das casas, e não no lado da casa, se a casa vai reabrir ou se ela não vai reabrir. Isso é uma coisa que os dirigentes e as entidades que resolvam. Mas quando a gente fala no médium, qual é a importância do médium de Umbanda e ele entender da reabertura das casas? Neste tempo de pandemia, muitos médiuns deixaram as correntes, muitos médiuns deixaram a nossa religião de uma certa forma, e muitos médiuns não deixaram, mas também não se aplicam. E é aí que mora a grande questão. É preciso que as pessoas saibam que numa reabertura, a reabertura dos trabalhos demanda da volta da responsabilidade. Responsabilidade essa com a corrente, responsabilidade essa com a assistência, responsabilidade essa com as entidades da casa, com as suas entidades, enfim, com todo um plano espiritual que conta com a mediunidade. Quando nós estamos numa casa, nós temos a nossa mediunidade ancorada, ela não está presa àquela casa, porque não existe dono de entidade, não existe Pai de Santo dono de nada. A questão é que as entidades estão ancoradas naquela corrente, elas fazem parte daquela corrente. E quando nós estamos dentro de uma corrente, nós temos que saber o tamanho da nossa responsabilidade e prontos para essa reabertura. A verdade é que desta pandemia, muita coisa foi nos ensinada, muita coisa boa no sentido de ligação, e muita gente colocou a sua fé numa verdadeira balança e numa verdadeira medida que não estava antes. E o que acontece? Muitas pessoas viram que eu não preciso da Umbanda para viver. E é maravilhoso isso, porque realmente ninguém precisa da Umbanda para viver. A Umbanda tem que ser uma religião, como qualquer outra religião, uma religião que, além do nosso trabalho, além da nossa responsabilidade, seja uma missão e seja uma religião que nos dê vontade e nos dê prazer de ajudar o próximo. E é isso que muitas pessoas estavam fazendo. A gente vinha numa atuada um pouco automática, onde as pessoas estavam no terreiro só por estar. E quando vai botar na balança e fala assim, poxa, será que eu volto para Umbanda agora que os terreiros voltarem? Tem muita gente que a verdade é que, não pela doença, mas que está contando aí nos dias para que está com medo quando a Umbanda voltar, de que vai ter que encarar seu pai de santo, encarar sua mãe de santo, encarar sua casa que estava fechada, e que a pessoa realmente não gostaria de estar lá. E aí é muito importante que cada umbandista, que você que está nos ouvindo, que está numa casa, enquanto muita gente está contando nos dedos o dia para voltar e para poder trabalhar numa casa, muita gente está contando os dias e querendo que demore mais 2, 3 anos para que assuma a sua responsabilidade de novo. Mas faça essa análise, o quanto a Umbanda é importante, e não a religião, mas o quanto o seu trabalho dentro do seu terreiro é importante para que você volte e trabalhe normalmente como é que era. Quando os terreiros voltarem totalmente, 100% aos seus trabalhos, é importante que nós saibamos que a espiritualidade vai ter que cumprir esse tempo que ficou fechado. Então nós teremos talvez trabalhos de corrente com mais frequência durante um tempo, trabalhos um pouco estendidos, trabalhos na mata, trabalhos na cachoeira, para poder repor aquilo que 2 anos do terreiro ficou fechado. Então você tem que estar pronto para isso. Você tem que saber que a sua responsabilidade de voltar ao terreiro é importante e que você deve botar na balança o quanto é importante estar dentro de uma casa. Não tenha medo desta retomada, não tenha medo desta volta dos terreiros, e principalmente faça uma análise o quão é importante você naquela casa e naquela corrente. Converse com o seu dirigente, converse com o seu pai de santo, converse com a sua mãe de santo, para que juntos essas pessoas possam saber o quanto você é valioso e o quanto você também quer voltar a trabalhar numa casa. Porque os terreiros aos poucos vão começar a voltar, as correntes vão voltar a trabalhar normalmente, não que elas pararam, mas normalmente, e quando tudo isso voltar, é preciso que assuma a responsabilidade. Umbanda é responsabilidade, Umbanda é doutrina, Umbanda é orientação. Então é preciso com que as pessoas deem o devido valor e deem o devido entendimento e a devida dedicação para um bom trabalho mediúnico. Então pense nesse trabalho, pense o quão importante é a volta e esteja preparado, porque quando os terreiros voltarem, eles vão precisar de você. Agora, se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, procure um terreiro, o seu terreiro, que com certeza ele vai estar te esperando. Um abraço, saravá e até mais.